Bom dia novamente, estava no ar. A partir de agora a gente começa a gravação do nosso conteúdo, né? Do conteúdo da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje. Eu falei anteriormente, antes da gravação, só para ficar frisado e lembrado, sobre atividade no portal. Ninguém se manifestou, eu posso concluir que todo mundo conseguiu entrar, conseguiu acessar, conseguiu fazer no tempo correto, né? Ninguém manifestou aí nada. Então, um sinal de que está tudo certo, de que está tudo sob controle. É isso mesmo, gente? É isso mesmo? Estão muito quietinhos do lado de lá. Não está muito quietinho assim, eu fico preocupado, né? É isso aí, né? E falei que a gente vai postar mais uma última atividade para esse ciclo, final de semana, deixar o agendamento aí mais ou menos para uma semana e pouco, é o máximo que eu posso deixar, para que todo mundo tenha oportunidade, tenha possibilidade de acessar o portal e fazer atividade dentro do tempo hábil, dentro do tempo previsto, beleza? Vamos seguindo por aqui, então, dando continuidade aí ao conteúdo que a gente já vinha desenvolvendo com vocês anteriormente. A gente está falando muito do corpo, a gente está falando muito, fazendo uma análise, né, tentando fazer uma análise filosófica a partir da ideia de corpo, correto? E a gente está vindo, nas nossas últimas aulas, discutindo que o corpo, do ponto de vista filosófico, né, o corpo é isso que marca a nossa presença no mundo. É por meio do corpo que nós nos presentificamos. Isso quer dizer o quê? O corpo é sinal de que eu estou aqui, de que eu estou presente, né? E no desenvolvimento dessa análise, nós falamos que no corpo também nós sentimos a emoção, nós sentimos a dor, nós sentimos as sensações, nós sentimos os prazeres, né? Então, o corpo ele tem esse aspecto, vamos dizer assim, bastante existencial. Em que sentido? É por meio do corpo que nós relacionamos com o mundo, com as coisas, com as emoções, com a vida, né? É o corpo que nos torna presentes, é o corpo que faz com que nós estejamos presentes no mundo, com que nós existimos. Essa foi a ideia que a gente falou, uma das primeiras ideias que nós trabalhamos. Está claro para todo mundo, né? Está claro, Maria Eduarda? Está claro, Emily? Está claro, Viguinho? Claro, Raquel? Eu sou corpo. Em síntese, eu sou corpo. É por meio do corpo que eu estou presente, que eu me presentifico, que eu estou aí, que eu estou no mundo. Segundo aspecto que a gente trabalhou até aqui, é que o corpo muda. O corpo muda. E à medida que o nosso corpo passa por modificações, à medida que o nosso corpo passa por transformações, modificam-se também pensamentos, sensações, imaginações. Uma criança de 2 anos, ou uma adolescente de 12 anos, eu tenho corpos diferentes, personalidades diferentes, sensações diferentes, visões de mundo diferentes. O corpo modificam-se também as nossas percepções, o nosso jeito de ser. Tranquilo? A gente falou disso até então. E na semana passada, eu tinha começado a falar para vocês de um dos filósofos, entre tantos filósofos, que pensou o corpo, que foi o filósofo René Descartes, um filósofo francês do século XVII. Ele foi um dos principais filósofos da modernidade, um dos primeiros filósofos da modernidade que pensou o corpo, que fez uma filosofia do corpo. E o Descartes, ele entendia que o corpo é constituído de 2 metades, de 2 substâncias. Essas substâncias são diferentes, mas elas interagem, elas relacionam, que é o corpo, enquanto o aspecto físico, biológico, e o corpo enquanto consciência, né? O corpo enquanto consciência.
Isso é importante porque a questão que eu vou mandar no portal para vocês desenvolverem, a gente vai abordar um pouco esse aspecto, né? Como que Descartes compreendia o corpo, né? Como é que ele analisava, como é que ele entendia o corpo? Aí você vai ter que pensar assim, olha, o Descartes foi um filósofo que entendeu o corpo a partir de uma visão dupla do corpo. Isto é, nós, pessoas, o ser humano, é formado por duas substâncias que são distintas, mas que elas estão interagindo. Elas estabelecem contato, elas estabelecem relações. Que substâncias são essas? A parte física do corpo, né? A matéria, os nossos órgãos, os nossos membros, os nossos sistemas nervosos, circulatório, nosso organismo como um todo, esse organismo biológico, e uma parte invisível de nós que a gente não consegue, vamos dizer, ter contato direto com ela no sentido de visualizar, né, no sentido de ver, anatomicamente falando, mas que está aí, que é a nossa consciência. Né, que é a nossa consciência. Então, eu posso fazer essa seguinte relação. O homem, o ser humano, para Descartes, é corpo e consciência. Corpo é a parte material, né? É a matéria, a própria matéria, responsável pelas sensações. Que sensações ele está falando aí? A dor, o frio, né? o calor, as sensações térmicas. Se eu corto qualquer membro do meu corpo, eu vou sentir dor. Se eu estou passando mal, o corpo vai reagir de um jeito. Se eu adquirir uma determinada síndrome ou doença, o corpo vai reagir de um jeito. É a parte material mesmo. E a consciência, que é o nosso lado pensante. São os conteúdos que estão aqui no nosso pensamento. Né? Aquilo que a gente raciocina, aquilo que a gente racionaliza. O Descartes falou dessa maneira. Homem é corpo e consciência. Corpo, a parte material, responsável pelas sensações. Consciência, a parte imaterial, responsável pelos pensamentos e pelos sentimentos. Fechou? Está claro aqui? Tranquilo, Viguini? Tranquilo, Miguel? Se não, se tiver dúvida, pergunta, gente. Se tiver dúvida, pergunta. Outro aspecto interessante da filosofia do corpo em Descartes é que ele vai comparar o corpo como uma grande máquina. Como uma grande máquina. A máquina, vamos pensar aí numa máquina, ela tem toda aquela estrutura, né? Todas as peças da máquina que vão se organizando, que vão funcionando, e ela tem também alguém para operá-la, alguém que vai operar essa máquina para que a máquina funcione. O Descartes, então, está dizendo assim, olha, a parte material do nosso corpo, os órgãos, é como que fosse a peça dessa máquina, e quem opera essa máquina é a consciência. Quem opera essa máquina é a consciência. Se eu, por exemplo, cair em algum lugar, bater a cabeça e perder minha consciência, eu fico no lugar, não consigo nem sequer levantar para me movimentar. Que é a consciência que nos movimenta, é a consciência que nos move. É a consciência que nos faz racionalizar e saber o que a gente está fazendo, o que a gente não está, e etc. Então, essa máquina chamada homem, ser humano, na visão de Descartes, é uma máquina que pensa. O homem é uma máquina que pensa. É essa ideia que ele está trabalhando nesse capítulo que a gente está analisando agora. O homem, o ser humano, como máquina que pensa, como máquina pensante. Qual é o problema que aparece aí nessa comparação do Descartes, que o Descartes faz do corpo como máquina? Qual é o problema? Uma máquina geralmente serve para quê, Ana Júlia? Uma máquina geralmente serve para quê, Naili? Raquel, Suelen? Vamos lá, quem me ajuda a responder aí? Para que geralmente uma máquina serve?
Né? Vamos ver se alguém vai acertar essa pergunta. Ninguém? Cadê o oitavo ano, gente? Cadê o oitavo ano? Uma máquina geralmente serve para quê? Qual é a finalidade de uma máquina? Ninguém vai responder? Lembrando que eu falei no início lá das aulas que eu estou dando um ponto, né? Eu estou dando um ponto para quem me ajudar nas perguntas aí. Ó, a Raquel está respondendo assim, que uma máquina serve para nos ajudar nas coisas do cotidiano. A Ana Júlia está dizendo que a máquina serve para nos ajudar no trabalho, para nos ajudar a fazer as coisas. Correto. A máquina é um instrumento, as máquinas são instrumentos que nos ajudam a realizar trabalhos cotidianos, né, dos mais diversos trabalhos cotidianos. Qual é o problema de ter comparado o corpo como máquina? Qual é o problema do Descartes ter comparado o corpo, o ser humano, o corpo como sendo essa máquina que pensa? Com a Revolução Industrial, né, feita no finalzinho do XVIII, século XIX, e toda a questão de trabalho que a Revolução Industrial trouxe, o corpo passou a ser um objeto explorado em vista do trabalho. Né? Então, já que é uma máquina, essa máquina é explorada para fazer funções repetitivas, para fazer trabalhos repetitivos, para fazer várias atividades repetitivas, né, visando produzir, visando lucro daqueles donos do capital, dono do dinheiro, dono da produção. Né? Essa relação, gente, é uma relação que a gente chama na filosofia. Vocês estão meio novinhos para fazer essas análises ainda. Isso é mais matéria lá do ensino médio. Né? Vou soltar a bomba aqui só para vocês se situarem. A gente chama isso uma visão mecanicista do corpo. O que é uma visão mecanicista do corpo? É aquela visão em que o nosso corpo só serve para ser explorado no trabalho. O nosso corpo só é visto como um instrumento de trabalho. Né? E dentro dessa sociedade capitalista, onde a gente foca muito no lucro, onde a gente visa muito o lucro, o corpo ele tornou-se objeto explorado para a obtenção do lucro. Né? E aí a gente vai ver relações de trabalho totalmente desonestas e perversas, onde você é submetido a várias horas de trabalho sem descanso, né? Às vezes em pé, às vezes sem uma alimentação decente, sem uma remuneração justa, sem uma assistência psicológica à saúde e etc. Então o corpo ele passou a ser um objeto explorado em atividades diárias como se fossem máquinas. A relação capitalista de trabalho, ela não vê o ser humano na sua integralidade. Ela vê um corpo apto a trabalhar, né? Um corpo apto a executar funções, um corpo apto a executar trabalhos. Né? Em países como o Brasil, por exemplo, você vê nitidamente, notoriamente, a exploração do corpo objetivando o lucro. Corpos explorados o tempo todo em vários setores da indústria, das fábricas, do comércio, né? Corpos explorados visando a obtenção de lucro para alguns segmentos, algumas castas. Esse é um dos principais problemas dessa visão mecânica do corpo, tá? Dessa visão mecanicista do corpo. Anota isso aí, que é uma das questões que eu vou enviar lá no portal para a gente fazer, para vocês fazerem, né, como atividade avaliativa desse bloco de discussão. Tá? A comparação do corpo com uma máquina, feita pela filosofia cartesiana, gerou, entre tantos problemas, essa visão mecânica do corpo, né, do corpo como sendo apenas um instrumento, uma ferramenta explorada aí no universo do trabalho, correto? Se a gente for explorar um pouco essa questão da exploração do corpo,
Nós poderíamos entrar em aspectos corpos explorados no trabalho infantil, corpos explorados na prostituição, nos vários sentidos que o termo prostituição adquire, corpos explorados na indústria, corpos explorados em setores da agricultura, em segmentos do comércio, que as reflexões contemporâneas chamam nas novas modalidades de trabalho escravo. Então a gente está vendo que o tempo todo o ser humano ele está sendo explorado dentro de uma sociedade que vislumbra apenas o lucro, né, que vislumbra apenas um retorno financeiro. Esse é um primeiro aspecto, a exploração do corpo. Quando a gente fala de exploração do corpo, a gente poderia analisar essa exploração em vários aspectos, tá? Um outro elemento que aparece aí nessa discussão do capítulo, que eu acho bem interessante, vamos dizer assim, são os moldes, as modelagens que nós vamos fazendo no corpo para ficar de acordo com um padrão de beleza estabelecido por critérios absolutamente midiáticos, critérios absolutamente comerciais também. A mídia, no geral, né, a gente fala da mídia porque é a que tem um alcance geral, ela estabelece, vamos dizer assim, determinados padrões de beleza, né, determinados padrões do que é considerado belo, do que é considerado comportamento, do que é considerado moda. E as pessoas começam a adequar os seus corpos para ficar de acordo com esses padrões estabelecidos. E a gente vê nessa sociedade contemporânea, não sei se vocês acompanham essas discussões, o tempo todo, basicamente o tempo todo, pessoas que se submetem a cirurgias plásticas, às vezes desnecessárias e sem nenhum tipo de orientação. Eu conheço 2 pessoas que fizeram cirurgias bariátricas sem necessidades de saúde, em clínicas que fazem isso sem nenhum tipo de acompanhamento. Conheço 2 pessoas que fizeram isso, justamente para adequar a um padrão de beleza que é colocado como imposição, né? Em muitos casos, Caio, não acabam bem. Em muitos dos casos. A gente, volta e meia, aparece em noticiários aí nas mídias, e a gente até tem casos conhecidos, né, que a gente conhece, de pessoas que se submeteram a esses tipos de procedimentos sem necessidades de saúde, em nome de uma estética ideal, em nome de um padrão ideal, e depois isso não acaba muito bem. Então, esse é um dos problemas. Outro problema também é a questão, vamos dizer assim, dos emagrecimentos, dos exageros em torno do emagrecimento, da questão do emagrecimento. Uma coisa é você fazer um processo de reeducação alimentar, exercícios físicos regulados e acompanhados, com acompanhamento profissional, com acompanhamento nutricional, para você fazer um processo de emagrecimento saudável, totalmente saudável. Outra coisa é você se submeter a medicações, a produtos químicos visando emagrecimento. São um mal desse século. Estava conversando com uma pessoa do campo das ciências da saúde outro dia, e a pessoa me dizia que o que a gente tem de gente que vai a algum lugar, compra remédio para emagrecer, toma aquilo sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de acompanhamento profissional, só para ficar dentro disso que é padrãozinho, é muita gente nesse processo. Então a gente acaba expondo o nosso corpo a atividades e comportamentos até violentos, em nome
dessas padronizações que às vezes são impostas por sistemas midiáticos ou por questões econômicas, né? A pergunta que se coloca diante disso é o que a gente está fazendo com o nosso corpo? Qual é o trato, qual é o cuidado que eu estou dando ao nosso corpo? Eu estou dando ao meu corpo? Né? Qual é o tratamento que eu estou dando ao meu corpo? Eu estou fornecendo ao meu corpo, dando ao meu corpo um tratamento saudável, né? No sentido de tornar o corpo cada vez mais saudável, vigoroso, ou eu estou dando ao meu corpo, submetendo ao meu corpo a esses absurdos que a gente pontuou e que em muitos dos casos nos levam, até antecipa doenças e até antecipa, né, inúmeras síndromes, inúmeros processos. É uma questão que se coloca. Mateus, a vontade de não querer não cede. É como a chama ardente, que se eleva com muita força quanto mais tenta abafá-la. Em que sentido, Mateus? Você está colocando aí a pergunta. Essa ideia, você está tentando falar desse afã de você, às vezes, submeter a procedimentos que talvez nem necessite fazer, mas só para ficar dentro de determinadas padronizações, para obedecer determinados critérios, padrões que são impostos. Sim, é um raciocínio possível. Fernando, eu já conversei com eles, já conversei com o Wagner, né? Já conversei com eles, já conversei com o Wagner. A nossa aula é às 10 horas, né? Não é 10h20 como alguns imaginam. Já falei isso com eles inúmeras vezes. Está perdendo aí, vamos dizer assim, metade do conteúdo do dia. A galera que está entrando agora, depois das 10h20, está perdendo aí muita coisa. Já falei isso com eles lá do início, desde o início, né? De que primeiro houve um desentendimento aí, que, segundo eles, teriam enviado o horário de 10h20, né? Aí nós já fizemos essa correção, Wagner já fez a correção lá do horário com eles, eu já falei isso aqui trocentas vezes nas lives, mas tem uma galera que insiste aí em entrar 10h20. Eu, como disse, eu estou fazendo aqui do lado de cá a minha parte, né? Eles estão perdendo o conteúdo. Já dei essa sinalização para eles já várias vezes, né? Várias vezes. Aí fica difícil aquela coisa de você não deixar entrar, porque às vezes tem pessoas que entrou no horário normal, depois cai, né? Depois cai e precisa entrar de novo. Mas é uma situação que está se alastrando por um tempo e está complicando porque está perdendo metade do conteúdo. Aí, o que a gente vai pensar diante disso? Complicado, muito complicado. Mas foi bom toque aí, nesse toque. Mais uma vez, esse toque que a gente já vem falando isso já de um certo tempo, né, meninos? A aula é às 10 horas e não às 10h20, como alguns ainda tendem a achar. Mas é isso aí, voltando ao raciocínio aqui, Mateus, é isso mesmo. A gente às vezes fica muito ludibriado com determinadas situações e a gente se submete a essas situações sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Sem nenhum tipo de acompanhamento. Por exemplo, o exercício físico por sua conta, né? A gente sabe que isso é errado, mas eu conheço muita gente que faz, né? Vai lá por conta própria, se submete a determinados procedimentos por conta própria. Vou fazer dieta, né? Eu faço dieta por minha conta e risco. Vou fazer dieta. Eu li uma dietazinha na internet, achei aquela coisinha bacana lá, tá todo mundo fazendo, eu vou seguir o padrãozinho, vou seguir a modinha. Isso é muito complicado, né? O exercício físico, todo mundo sabe, eu acho que ninguém em sã consciência falaria contra, né? Todo mundo sabe que o exercício físico ele é uma das principais ferramentas para manter o nosso corpo ativo, para manter o nosso corpo em dia.
ele ajuda na cura de doenças, no tratamento de saúde, ele ajuda, inclusive, para a gente ter uma mente mais saudável, para ter relações mais saudáveis. Agora, o exercício físico sem acompanhamento, né, sem acompanhamento de um profissional, né, de um educador físico, alguém da educação física, a gente sabe que não é aconselhável, que não é aconselhável. Dieta sem um acompanhamento nutricional, né, sem procurar alguém que estudou isso, que conhece isso, a gente sabe que isso não é bacana, né, a gente sabe que isso não funciona, correto? Mas as pessoas ainda insistem. A ideia dos exageros, Caio, dos excessos. Todo excesso, isso é uma sabedoria muito antiga, né? Os primeiros filósofos já falavam disso. Todo excesso ele é prejudicial em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental. Todo excesso é prejudicial. Tudo que é em excesso faz mal, né? Os primeiros filósofos, as sabedorias mais milenares que nós temos conhecimento, elas já apontavam para a necessidade do equilíbrio, né? De relações mais equilibradas, de relações mais equiparadas. A gente submete o nosso corpo a muitos exageros, né? O exagero na alimentação, né? O exagero na alimentação. Ontem mesmo, vou falar por mim, isso que eu estou falando aqui, eu não sou 100% correto comigo mesmo, né? Ontem, 10 horas da noite, eu estava jantando, né? Estava jantando 10 horas da noite. Eu fiquei o dia todo trabalhando, à tarde eu fiz uma live para uma outra escola, convite de 2 amigas para discutir com os alunos delas lá umas questões de filosofia. Eu fui, terminou a live em torno de 19h20 mais ou menos, tomei meu banho, fui acompanhar o noticiário do dia, né, para ficar antenado no que está acontecendo no país e no mundo, pelo menos as principais notícias. Fiquei ali vendo noticiário, analisando notícias, depois fui para a rede social também acompanhar algumas coisas. Quando eu lembrei que eu não tinha jantado, eu tenho o hábito de jantar, né? Eu já tentei parar com isso, não consigo, já estava dando 10 horas da noite. Aí você come aquela serra, né, Matheus, diz lá em Minas, você come aquele prato maravilhoso, e fui deitar, fui dormir. Dormir. E você sente o peso do alimento, porque o corpo não tem, não é, contrariando Descartes aí, né? Não é uma máquina que vai fazer um backup em alguns minutos, não é uma máquina que você vai dar um comando e rapidinho resolve aquilo. Tem o tempo do alimento fazer a digestão, do organismo fazer a digestão do alimento. Ou seja, você vai dormir com aquele, a minha mãe usa o termo lá em Minas, né? Aquele bucho pesado, parece um bucho de boi, não tem um bom sono, e o sono não é aquele sono restaurador, você acorda a noite toda porque o organismo está pesado, enfim, não sei, e isso não é bom para a saúde, né? Não é bom mesmo. São esses excessos, são esses exageros que a gente vai submetendo o nosso corpo a uma série de coisas, né? Muitos de vocês, eu vi pelo meu sobrinho que ficou em casa essa semana, a questão dos jogos eletrônicos. Às vezes, 2 horas da manhã, o moleque estava aqui jogando, né? O moleque estava jogando joguinhos de eletrônica em um celular, computador. Aí ele vai dormir 3 horas da manhã com o olho deste tamanho, inchado, assim, né? Aquele olho inchado, vermelho, que parece... Porque ficou muito tempo, né, exposto à luminosidade. E aí a questão, acorda 1 hora da tarde, se ele tivesse que acordar cedo para ir para a escola, por exemplo, como é que ele estaria, né? Qual seria o grau de absorção dele do conhecimento lá na sala de aula? Então percebe que uma série de hábitos, né, uma série de hábitos que a gente vai submetendo o nosso corpo, que são hábitos que não nos conduzem a uma vida saudável. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso, tá? Não nos conduzem a uma vida saudável. Correto? Então, a questão da qualidade de vida, ela passa pelo corpo, tá, pessoas? A qualidade de vida passa pelo corpo. Ninguém está falando contrário a cuidados que eu tenho que ter com o meu corpo, né? Uma boa alimentação, eu falei isso sempre com vocês, exercícios físicos regulados e com acompanhamento,
a questão da estética do corpo bonito, né? Com bons hábitos de higiene, algo que te faça ficar bem, né? Que te faça sentir bem, que te faça melhorar a autoestima. Tudo isso é interessante. Agora, a gente está falando aqui dos exageros, né? Dos exageros. Essa comparação do Descartes aí do corpo com a máquina, ela trouxe inúmeros problemas nessa visão que a gente está chamando aí mecanicista do corpo, né? Que a gente está chamando dessa visão mecanicista. Até aqui tranquilo, meninos? Tranquilo até aqui? Sim, né? Perfeito. A gente vai abrir agora um outro leque de discussão para avançar nesse nosso conteúdo, que é a ideia que a gente já acabou falando dela em linhas gerais, que é o corpo que olha para si, né? Um corpo que olha para si. Quando a gente fala de um corpo que olha para si, eu estou tentando imaginar uma espécie de autorreflexão sobre o meu corpo, sobre mim mesmo. Né? Uma ideia de autorreflexão. E nessa autorreflexão, eu perceber que tanto a parte material, que nós estamos chamando de organismo biológico ou de corpo, quanto a parte da consciência, que a gente está chamando aí de sentimentos, de consciência, essas partes interagem, essas partes estão em contínua interação. Há uma sabedoria muito antiga, que eu gosto bastante dela, que diz assim: corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. São aí no sentido de saúde, tá? De saudável. Essa sabedoria quase que milenar, ela está dizendo o quê? Que há uma interação entre o corpo e a mente. Imagina vocês assim, pelo menos comigo ocorre isso muito. Se eu estou muito preocupado com alguma coisa, eu não vou conseguir dormir direito. Né? Eu não vou conseguir dormir direito. Acontece isso com vocês? A preocupação com alguma coisa, eu não consigo dormir direito. A gente acorda o tempo todo, tem pesadelo, se remexe para lá, remexe para cá, e não tem uma noite saudável de sono. É sinal de que aquela sua perturbação, aquilo que está na sua mente, repercute no seu corpo. Do outro lado também, se você está com algum problema de saúde, alguma dor, por exemplo, em algum dos seus órgãos, você não consegue executar bem qualquer função que precisa pensar. Né? Qualquer função que precisa pensar. Estou com uma dor, vamos dizer assim, muita dor de cabeça, eu preciso dar aula, não vou conseguir. Alguma coisa vai ficar. Então há uma interação muito grande do corpo com a mente, da mente com o corpo. Corpo são, mente sã, corpo são. Há uma interação muito grande. Para que nós existamos no mundo, é preciso que haja essas interações. E aí o nosso corpo interage com o ambiente que a gente está vivendo também. Nosso corpo interage com o ambiente que nós estamos nele, com o ambiente que nós estamos inseridos, com o ambiente que nós estamos vivendo. Né? Já tem até pesquisas que falam disso. Se o ambiente é um ambiente mais calmo, mais tranquilo, ele vai desenvolver nas pessoas um comportamento mais tranquilo. Se a pessoa está num ambiente muito agitado, de muito barulho, de muita confusão, vai desenvolver nela um comportamento mais agitado. Né? Se você está num ambiente totalmente bagunçado, com falta de higiene, com falta de cuidados básicos, é possível que você desenvolva algumas doenças relacionadas à higiene. Né? Nesses dias de Covid aí, a gente falou muito disso, não foi isso? Nós falamos muito disso, que é preciso rever hábitos básicos de higiene, como lavar as mãos regularmente. Coisa que a gente tinha esquecido de fazer. Né? A gente tinha esquecido de fazer isso.
lavar as mãos regularmente, com certa regularidade, né? Higiene do corpo, tomar banho quando chega da rua. Olha que coisa básica que a gente tinha esquecido de fazer. Se eu estou vindo da rua, fiquei exposto a uma grande quantidade de pessoas, tomar banho é o mínimo que eu tenho que fazer, né? E às vezes a gente chega da rua, vai direto para o quarto, liga o ar-condicionado ou o ventilador, deita lá com a mesma roupa, vai dormir, ou deita no sofá e vai dormir, ou senta à mesa e vai comer, né? Então a gente tinha esquecido hábitos básicos de higiene, por exemplo. Então, o nosso corpo ele relaciona com o meio, ele relaciona com o mundo, e ele absorve isso do meio em que nós estamos vivenciando. Nós absorvemos isso. Daí, esse tópico que a gente vai começar agora, ele vai trabalhar muito com a ideia de ecologia. Ele vai pegar o termo ecologia e ele vai desmembrar esse termo ecologia em duas metades. Fazer um desdobramento da ecologia, termo ecologia, né? E ele vai trabalhar, um lado, a ecologia pessoal, do outro lado, a ecologia ambiental. O termo ecologia, muitos de nós relacionamos ecologia com questão ambiental. Está correto, tá? Não está errado, não. Está correto. O termo ecologia está relacionado a questões do meio ambiente, que a gente, volta e meia, utiliza esse termo ecologia para referir às relações ambientais, né? Aqui, a gente vai traduzir o termo ecologia por cuidado. Termo ecologia, nós vamos traduzir esse termo com a ideia de cuidado. Cuidado esse que eu tenho que ter com o meio em que eu estou inserido, e aí meio, eu estou falando do meio ambiente mesmo, do ambiente em que eu estou inserido mesmo. Cuidado esse que eu tenho que ter comigo, enquanto ser humano. Tá? Então a gente vai trabalhar a ideia de ecologia nessas duas visões, que é o cuidado pessoal e o cuidado ambiental. E quando falamos de ambiente aqui, pessoas, vamos estender o termo ambiente um pouquinho, vamos alargar o termo ambiente e vamos pensar ambiente como a casa onde você mora, o quarto que você dorme, a praia que você frequenta, né? A cantina que você utiliza na escola para fazer suas refeições, seus lanches, o pátio que você utiliza na escola para fazer o seu recreio, a quadra que você usa para fazer os seus esportes, né? O lugar que você usa para fazer a sua caminhada, a praça do bairro que você usa para os seus momentos de lazer, né? A área do condomínio que você utiliza para lazer, para interação, a piscina do condomínio que você utiliza, ou a piscina da sua casa que você utiliza. Então, ecologia ambiental aqui diz respeito ao cuidado que nós temos que ter pelos espaços que nós utilizamos no nosso cotidiano. O cuidar desses espaços, ao cuidar desses espaços. E quando eu falo de cuidado aqui, eu estou falando da limpeza, da higiene com o espaço, né? Eu estou falando de relações mais sociáveis e saudáveis com esse espaço. Né? O som muito alto que o seu vizinho não é obrigado a ouvir, aguentar. Às 10 horas da noite, você com o som lá no último volume, né? Os gritos que você dá no seu apartamento, o seu vizinho de baixo não é obrigado a ouvir. Então, essa ideia do cuidado, ela está na dimensão muito da ética, na dimensão muito da empatia, que a gente falou disso há algumas aulas anteriores, lá no início, né? Quando a gente trabalhou a questão da liberdade, nós falamos muito disso. Então, ecologia pessoal, o sapateado, Matheus, exatamente, essa semana eu falei isso com o meu sobrinho, né? Porque assim, o meu sobrinho é criado na roça, e na roça não tem isso, né? É casa de chão mesmo, em sítio, em chácara, então você pode pisar do jeito que você quiser, que não dá nada. Tem outros cuidados, mas não esse. E aqui, às vezes ele estava andando assim, pá, 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 pá. Aí eu chamei com você e falei, olha, o jovenzinho, tem gente lá embaixo, né? Tem gente lá embaixo. E para quem está lá embaixo, esse seu pisado aqui soa como se fosse um terremoto, né? Como se fosse um abalo sísmico lá embaixo.
Aí eu falei assim, não, mas eu falei, mas não tenho mais. Tem que aqui a gente está compartilhando um condomínio. Tem muita gente do lado de lá. Então, se eu falo alto aqui, parece que estou gritando para quem está lá do outro lado. E aí ele entendeu, né? Ele entendeu que é uma outra relação, né? Que não é a casa da vovó, que é chácara, que é roça, que é sítio, onde se eu gritar alto ninguém vai escutar, porque está lá no meio do nada, né? Que é uma delícia, uma das vantagens de morar em casa. Então tem tudo isso, cuidado que eu tenho que ter com os espaços que eu utilizo, né? Cuidado que eu tenho que ter com os espaços que eu utilizo. A gente vai abrir esse ciclo de discussão sobre ecologia. Não vou aprofundar mais, porque o nosso horário já está concluindo. Entendendo que a ecologia como o cuidado que eu tenho que ter comigo e o cuidado que eu tenho que ter com os espaços que eu utilizo. Né? Cuidado que eu tenho que ter com os espaços que eu utilizo. Vou encerrar aqui a gravação, né? Mas fique aí que a gente tem mais 2 minutinhos, eu tenho que dar um recadinho do coração ainda, tá bom?